Júlio, meu querido, se apresente aí o pessoal e que Deus use você nessa noite. Marisete, ora pela vida do Júlio, por favor. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estamos reunidos aqui online, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para intercedermos uns pelos outros, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o irmão Júlio nesse momento, ó Pai. Que o teu filho esteja sentindo, Senhor, a tua presença, que ele possa falar, Senhor, que palavras que possam edificar-nos, ó Pai. E queremos te pedir que o Senhor esteja com ele todos os dias, cuidando dele, de sua família, do seu trabalho, do seu ministério, ó Pai. Que em tudo que ele fizer, o teu nome seja glorificado, Senhor. Te agradecemos pela disponibilidade e disposição dele de estar aqui conosco hoje, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos e louvamos mais uma vez e pedimos que o Senhor esteja o abençoando, em nome de Jesus. Amém. Júlio, quem orou por você foi a Marisete, que é a vice-presidente da nossa igreja. E agora, meu querido, fique à vontade entre nós. Boa noite, irmãos. É motivo de alegria estar com vocês esta noite. Eu já fiz as devidas apresentações. Eu fui seminarista no Seminário Teológico Batista Goiano. Pastor Anderson foi meu professor. Eu não estou enganado, Sociologia e Educação, alguma coisa assim da teologia. E a gente criou um laço de amizade e foi algo muito bom. Terminei o seminário agora em dezembro e congrego na Primeira Igreja Batista da Água Branca. E estou aí para servir o ministério, servir a igreja e trabalhar para a honra e glória do Senhor. Eu quero meditar com vocês sobre o livro de Neemias. Passou aqui para mim, quando vocês estavam orando e falando, estava cortando bastante. Aí minha fala está normal? Tá, só sua imagem que não tá muito boa. Pois é, que para mim não está na tela principal também, não. Mas aqui pra gente você tá na tela principal. Tá meio segurado. Tá? Ah, não, então tá bom. Vamos meditar. Se tiver alguma intervenção e algum problema, vocês vão falando para mim. Vamos meditar hoje no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Vamos pensar a partir do versículo 4 até o versículo 11. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, seus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecestes aos meus mandamentos e as praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os seus servos e o seu povo que resgataste com teu grande poder e como teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos que teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre a vida cristã integral e a prática das disciplinas espirituais.
E já esse título e subtítulo já traz um ensinamento muito importante para a gente. Por quê? Hoje em dia, principalmente no contexto que nós vivemos no Brasil, nós temos uma influência de um ranço catolicismo, por assim dizer, que faz uma dicotomia entre o sagrado e o secular. Então, muitas pessoas, eles tendem a ir à igreja no domingo e no decorrer da semana eles pensam que tem uma vida secular, uma vida que já não pertence ao sagrado. E já no decorrer da semana, eles tendem a não praticar as disciplinas espirituais. Então, na maioria das vezes, eles pegam a Bíblia para ler os textos que foram mencionados pelo pastor. Na maioria das vezes, os estudos bíblicos é quando o pastor prega um sermão expositivo e tudo mais. Então, tem essa dicotomia entre sagrado e secular. Isso é um problema muito grande e muito complicado, porque a vida cristã é uma vida sagrada, é uma vida coram Deus, ou seja, na presença do Criador, na presença de Deus. Então, toda a integralidade no reino de Deus, se manifestando na vida do cristão, isso tem que expandir para o mundo. Então, não existe essa dicotomia de sagrado e secular. Neemias ocupava importante função de copeiro do rei da Pérsia durante o reinado de Artaxerxes, 465 a 424 aproximadamente. Jerusalém permanecia em ruínas desde sua destruição por Nabucodonosor II, 140 anos antes. Uma cidade cujos muros e portas haviam sido derrubadas, ficava completamente vulnerável à invasão. A reação de Neemias expressa a atitude típica de um judeu a enfrentar uma tragédia. Era comum acrescentar a oração à prática do jejum. Então, o irmão de Jeremias, Hanani, chega e diz, a cidade está destruída, os muros foram derrubados, o templo queimado, e nós estamos em ruína e decadência. E a reação de Neemias é algo que chama muito a atenção. Neemias, depois de ouvir essas palavras, ele sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias traz à memória a grandeza de Deus em sua oração. Deus temível, Deus que lembra da sua aliança, Deus que lembra do seu povo. Ele traz à memória algo muito importante, ou seja, a grandeza de Deus. Às vezes as pessoas pensam que é fácil orar, que é fácil clamar ao Senhor, que é fácil buscar a Deus em oração, mas na verdade essa não é uma prática fácil. Desculpem. É muito mais fácil nós pegarmos um livro para ler, é muito mais fácil nós meditarmos nas Sagradas Escrituras do que a prática da oração. Porque você estará orando a alguém que você não está vendo, que não está contemplando, e muitas vezes não está sentindo, mas é alguém que mora em você, que reside em você, e que se testifica diariamente, continuamente, da existência dele no seu coração, principalmente mediante as Sagradas Escrituras. E Neemias, ele traz à memória justamente isso, o Deus temível, o Deus que habita na eternidade. E se nós contemplarmos os salmos, é justamente isso, quando Davi e os salmistas começam a orar, eles trazem a palavra na boca dele, justamente isso, o poderio de Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que governa o cosmos, o Deus que governa todas as situações que existem debaixo da terra e no cosmos. Então é o Deus que governa todas as coisas. É interessante notar, principalmente no contexto no qual nós estamos vivendo, que Neemias, ao contemplar a destruição, ele não olha para a destruição em si, a priori. Ele olha para dentro de si e começa a orar. Ele senta, lamenta e ora. E muitas vezes nós, como os cristãos, principalmente no contexto de pandemia, nós saímos em redes sociais para discutir, para debater questões de esquerda ou direita, algumas coisas do tipo, mas a questão, quando tinha algum problema grande, uma pandemia, uma peste, principalmente na história da igreja, o povo de Deus se voltava para si, começava a orar, começava a jejuar e confessar os pecados que eles haviam, porventura, cometido, para que Deus sarasse a terra. O problema da humanidade sempre vai ter, eles estão em trevas, eles estão em densas trevas, e a igreja está na luz. Então, quando não há luz no mundo, é justamente isso, a igreja não está refletindo a glória que tem que ser refletida. A igreja não está refletindo a glória que deveria ser refletida, porque somente a igreja do Senhor tem essa luz.
E nós estamos vivendo em uma época que nós temos que imitar o que esse homem de Deus fez. Neemias, eu sentei-me, lamentei e chorei pelo povo, chorei pela situação de Israel. E nós devemos orar e clamar ao Senhor e lamentar justamente como esse homem fez. Eu disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpre a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. É o Senhor que usa de misericórdia, que relembra a aliança feita com os pais, Abraão, Isaque e Jacó, que usa de misericórdia para com o povo dele. Jeremias, em Lamentações, ele fala, vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele estava praticamente vivendo a mesma situação, na guerra com Nabucodonosor e a destruição do templo, e os judeus não poderiam ir ao templo para orar, para amar, para fazer as suas petições, e ele traz à memória o que pode dar esperança a ele, na vez que ele ia no templo orar, nas vezes que eles poderiam ir clamando ao Senhor, jejuando e buscando a face do Senhor. É justamente isso que nós devemos fazer como igreja. Quando existe uma pandemia, quando existe um problema, quando as coisas não estão indo da forma que deveriam ir, quando existe injustiça social, quando os pobres não são verdadeiramente alimentados, quando o Estado está vilipendiando as cidades, as pessoas, e o mundo está cada vez pior, a igreja deve voltar para si mesma e olhar para o próprio foro íntimo e clamar ao Senhor. A semelhança desse grande homem de Deus, Neemias. Eu sentei e lamentei e orei. Versículos 6 e 7. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Primeiramente, ele traz à memória o quê? A soberania de Deus. Um Deus temível, um Deus que habita na eternidade, um Deus soberano que governa todas as esferas. E, de repente, ele confessa os seus pecados. Neemias traz um esclarecimento do propósito, justamente, dos pecados que eles haviam cometidos. O povo de Israel havia cometido pecados terríveis diante da face do Senhor. E Neemias se inclui entre ele. Eu e a minha família pecamos. Nós cometemos iniquidade diante do Senhor, Deus perdoa os nossos pecados. Às vezes, nós pensamos que podemos aproximar do Senhor com um senso de justiça própria, com um senso que nós somos pessoas boas, que temos cumprido os mandamentos, que estamos andando nas ordenanças do Senhor. Mas Isaías fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia, que em a nossa fé há incredulidade, em nosso amor há ódio. Como diz um grande teólogo, a lama da serpente passeia pelo nosso jardim continuamente e todas as vezes que nós colocamos o joelho para orar, devemos trazer sempre à memória quem nós somos de fato. O que é o nosso coração destituído da graça do Senhor? O que seria de nós se não fosse a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Somos pecadores carentes da graça do Senhor. Jesus disse enfaticamente, sem mim nada podeis fazer, sem ele nós somos infrutíferos, e nós estamos vivendo nessa época de uma grande relevância para a igreja. Como assim, Júlio? Grande relevância para a igreja. Temos uma grande oportunidade de mostrar para o mundo quem é a igreja, quem somos como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos a boca do Senhor, os pés do Senhor, o corpo dele se movimentando nessa terra. E esse corpo tem que reluzir glória, resplendor, assim como o sol ao meio-dia. E para isso nós devemos confessar as nossas iniquidades, os nossos pecados diante do Senhor, mas não somente diante do Senhor. Gálatas fala para nós carregarmos as cargas uns dos outros e confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Irmãos, sem companheiros de viagem, nós não conseguimos caminhar. Esse homem, Neemias, tinha o irmão Hanani e tinha vários amigos que ajudou na reconstrução do muro de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ele tinha amigos, companheiros de viagem. E eu pergunto a nós mesmos, será que nós temos companheiros de viagem
pessoas que nos ajudam em oração, pessoas que nós podemos confessar os nossos pecados a eles, sabendo que nós estamos confessando para pessoas que também pecam e também precisam da graça do Senhor. Jesus relata um episódio muito interessante. 2 pessoas subiram ao templo para orar e uma ora de si para si. Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o meu próximo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o outro, que era gentil, ele diz: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Ser propício a mim, pecador. Essa é a oração do cristão. Ser propício a mim, pecador. Jesus, ele entende toda a teologia, ele entende toda a doutrina, ele quer que você derrame o seu coração em confissão, em amor, em atitude de louvor. Nós não precisamos ensinar a Jesus como orar e quais as palavras que colocamos, ele ouve e ele entende. A oração mais simples e mais bela, na minha opinião, aquela de Pedro: Senhor, estou perecendo, salva-nos, salva-nos. Às vezes é isso que Deus quer de nós, um coração contrito, um coração compungido, que confessa os pecados diante dele e clama a ele por misericórdia. Neemias sabia que tinha uma obra tremenda para fazer, que era impossível ele fazer pela própria força dele, reconstruir o templo, ele reconstruir os muros de Jerusalém, o templo. Ele sabia que ia erguer-se inimigos de todos os lados. Chegou inimigos dizendo: Neemias, se um pássaro pousar nesse muro que você está construindo, esse muro vai cair. E ele volta-se para o Senhor: Senhor, seus inimigos estão blasfemando do seu nome, não é do meu. Senhor, essas pessoas estão prejudicando a tua obra. Se você vê toda a narrativa de Neemias, esse homem, em todos os problemas que surgem, ele ora ao Senhor e coloca toda a problemática diante do Eterno. Mas, infelizmente, nós tentamos ainda seguir pelas nossas próprias forças, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade racional. E a história da humanidade comprova isso, que nós não podemos. Nós não podemos pela nossa própria força. A nossa capacidade racional só trouxe guerras, morte, destruições. Se nós olharmos a história do pecado, da carnificina, da mortandade, e tudo que o homem fez de bom, a mancha do pecado estava ali corroendo por baixo. Portanto, irmãos, somente com as confissões de nossos pecados, das nossas iniquidades, podemos de alguma forma nos aproximar do Senhor. E isso tudo por meio da obra de Jesus e por meio do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, pois o sangue dele clama muito maior do que o sangue de Abel. Versículo 8 e 9. 9 e 10. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Neemias traz à memória o pacto de Deus com seu povo. Neemias é o seu povo, o Senhor tem uma aliança com esse povo. O Senhor disse, por meio de Moisés, que se nós pecássemos, o Senhor ia nos espalhar, mas se nós confessássemos os nossos pecados, mesmo que os exilados estivessem espalhados por toda a terra, o Senhor ia trazer essas pessoas de volta para si, para o Senhor. E ele traz à memória justamente isso, o pacto de Deus com seu povo. Deus fez um pacto com a igreja, e um pacto eterno, não feito por obra de justiça praticada por nós, não feita por alguma coisa que nós poderíamos fazer, porque o pacto das obras falhou, o pacto da carne falhou em Adão. Adão caiu, nós todos caímos em Adão, ele era nosso representante federal, mas nós estamos sobre o segundo Adão, Jesus Cristo, e ele não caiu e nunca cairá, e ele nos representa diante da Trindade Santa. E essa representação dele é uma representação eterna. E Jesus Cristo tem um pacto com a igreja, um pacto feito e autenticado com sangue, pois o sangue de touros e bodes não foi capaz de trazer remissão ao povo, à carne humana. E o Senhor preparou um corpo, e
meio desse corpo ele derramou sangue, por meio da morte e ressurreição, e por meio disso nós temos uma redenção eterna. Neemias, ele traz à memória justamente isso, o pacto de Deus com Israel, a aliança de Deus. É assim que nós devemos orar, confiando nesse pacto, um pacto eterno, feito por um justo, autenticado por um justo, derramando o seu próprio sangue para nos redimir e nos trazer uma eterna redenção, uma redenção não feita por mãos humanas, uma redenção que não pode se macular, porque ela está eternamente autenticada no céu. Ela foi proclamada para a glória do Senhor. É justamente isso que devemos trazer à memória quando nós colocamos o joelho para orar. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu como igreja do Senhor? Eu estou debaixo desse pacto. E o Senhor nos ama com o eterno. Em João fala, Pai, aquilo que o Senhor me deu é maior do que tudo, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Neemias sabe, ele sabe muito bem a quem ele está orando, a quem ele está clamando, ele sabe que as misericórdias do Senhor são infinitas, ele sabe que eles pecaram, eles sabem da ira do Senhor, da disciplina do Senhor, porque Deus estava disciplinando esse povo, mas mesmo assim ele ora confiando no pacto, porque esse pacto foi feito em amor. Mas até que ponto nós entendemos esse grande amor de Deus para com o povo dele? Em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele fala, Pai, eu sei que o Senhor os ama assim como o Senhor me ama. Irmãos, nós entendemos a profundidade disso? Eu sei que o Senhor ama esse povo assim como o Senhor me ama. Nós não podemos compreender o amor de Deus para com o Filho e para com o Espírito Santo, mas sabemos que eles estavam satisfeitos em si mesmos por verdade. E mesmo assim, ele fala, Pai, o Senhor ama esse povo assim como o Senhor me ama. Quando eu coloco o joelho no chão, quando nós colocamos o joelho no chão e oramos ao Senhor, sabemos desse grande amor de Deus para conosco, de tal forma que todos os nossos cabelos da nossa cabeça estão contados. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse? Que não podemos mensurar nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, o comprimento desse amor, porque perpassa a nossa consciência, perpassa a nossa razão, perpassa tudo aquilo que poderíamos imaginar. É o grande amor de Deus para conosco. E esse amor está embasado nesse pacto que Deus fez em Cristo Jesus para com o seu povo. E nós estamos dentro. Nós fazemos parte dessa grande missão de Deus. E mesmo de uma forma anacrônica, mesmo antes disso acontecer por meio de Jesus Cristo, ele traz à memória isso, ele traz à memória essa grande aliança de Deus com seu povo. Versículo 11. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome, fazer com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Ele ia se aproximar de Artaxerxes e ia pedir ajuda para reconstruir o muro de Jerusalém. E ele sabia que se ele não recebesse o cetro, ou seja, se o rei não estendesse o cetro para ele, quando ele se aproximasse do rei, ele seria morto. Mas quando ele se aproxima do rei, o rei nota que ele está triste. Fala, você nunca esteve triste diante de mim, o que foi? O que você está precisando? Fala, como que eu poderia estar feliz? Olha a situação de Jerusalém, olha a situação do meu povo. Esse homem era um homem rico, copeiro do rei, um homem de posses. E ele deixa tudo isso para servir o povo de Deus. Ele não faz uma dicotomia entre o sagrado e o secular. Absolutamente não. Ele entende que tudo para ele é sagrado. O trabalho que ele tinha diante do rei era sagrado, mas isso estendia também para o povo de Deus. Até que ponto nós entendemos isso? Que o meu trabalho é para a glória do Senhor. Se eu for um engenheiro, se eu for um pedreiro, se eu for um padeiro, se eu for um sapateiro, o meu trabalho é tão sagrado quanto o trabalho do pastor Anderson, que é pastor, que é ministro do evangelho. Tanto um quanto o outro é sagrado. Porque se trazer glória para o nome do Senhor é sagrado. E Neemias entendeu justamente isso. Eu vou me aproximar do rei, porque Jerusalém foi destruída. Eu quero me aproximar do Senhor, ter comunhão com o Senhor e orar pela igreja. Todas as vezes que teve um grande avivamento,
Antes desse avivamento, a igreja estava em pecado, fria, e homens de Deus tiraram tempo para orar, para clamar, para buscar a face do Senhor por um avivamento. E no século XVIII foi assim, no século XVI, XVII foi assim. Homens que separaram para ser santo, homens que tiraram tempo da sua vida para ser santo e buscar a face do Senhor pela igreja. Nós estamos vivendo um problema muito grande. Nós estamos vivendo um problema em todas as esferas, em toda a escala, de uma forma que nós não podemos nem mensurar. Mas eu creio, irmãos, que nós devemos voltar para nós mesmos como igreja, não para o mundo. Eu creio que nós devemos voltar para o nosso próprio coração e fazer orações de penitência, orações de clamor perante o Senhor, pelos reis, pelos governadores, pelos príncipes, orar em prol da paz do mundo. Sabemos que essa paz não virá na totalidade, mas sabemos que se houver uma mudança no meio da igreja e o Senhor derramar um avivamento, chegará pelo menos próximo disso, a paz vai reinar. Nunca o problema está no mundo, porque ele jaz no maligno, ele jaz em trevas. Então o problema está em nós mesmos, que estamos tendo pouco tempo para disciplinas espirituais. Os nossos hábitos são bons em relação à Netflix, em relação a um jornal, em relação a um livro de romance, mas quando se trata das coisas espirituais, como o nosso coração se torna tão enfermo e tão fraco para fazer com que isso aconteça. Tem pessoas que entendem tanto de política, tanto de governo, mas quando se trata da obra de Jesus Cristo, quando se trata do que ele fez por nós, nós somos tardios em compreender. Certa semana passada eu preguei na nossa igreja sobre João 17. Falei, gente, abre na oração sacerdotal de Jesus. E fiz uma brincadeira. Será que alguém achou? Só de eu ter falado isso, eu tenho quase certeza que 70% da igreja não havia encontrado o texto. Eu tive que falar Evangelho de João, capítulo 17. Se eu falar, gente, abre no Sermão do Monte, será que as pessoas achariam? Abre nos mandamentos do Senhor, no Antigo Testamento, será que as pessoas encontrariam? Porque nós temos tendo pouco hábito em relação às coisas espirituais. As nossas disciplinas espirituais estão sendo cada vez mais enfraquecidas por conta de quê? Do mundo que está nos sufocando através de redes sociais. John Piper, um grande teólogo, disse que ninguém terá desculpa naquele grande dia depois do YouTube, depois da Netflix, depois das redes sociais. Porque as pessoas têm tempo, mas o tempo que eles estão gastando são com outras coisas que não são tão importantes quanto as coisas espirituais. Claro que você deve ter lazer, claro que você deve entender de política, claro que você deve entender de todas as esferas. No entanto, o principal é o reino de Deus e a glória de Deus sendo manifestada na igreja. E nós olhamos no versículo 4 que esse homem ora e jejua. Mas podemos perceber que em toda a narrativa bíblica, o jejum está entrelaçado com a oração. Então, qual que é o propósito do jejum? É nos evangelhos que percebemos o ensino mais claro a respeito do jejum, que orienta e auxilia a nossa atitude para com esta prática. Ali percebemos como isso está ligado à vida cristã. Antes de verificarmos essas orientações, é preciso somente ressaltar que o jejum, como uma atitude de piedade, sempre está acompanhada de oração. Juízes 20, versículo 26, 28, 2 Samuel 12, 16, 17, Neemias, Daniel. De fato, pode ser percebido na vida de uma judia piedosa da época de Jesus, Lucas 2, 37. Então, espera-se que os discípulos de Cristo cultivem a prática do jejum. Ou seja, eu vou jejuar não para manifestar alguma coisa exteriormente. Eu vou jejuar porque é uma prática diária que vai me preparar para o dia mau, quando as coisas ruins começarem a acontecer. Quando o céu se tornar de bronze, eu estarei preparado espiritualmente, porque naquele dia, quando o céu se tornar de bronze, quando você pensar que as suas orações não estão sendo correspondidas, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo de ansiedade, de medo, no qual a morte está batendo continuamente na porta das pessoas. Nesse momento será difícil você jejuar, será difícil você orar, porque o sofrimento às vezes vai conseguir abater você. Você tem que fazer o quê? Trazer à memória aquilo que você já tinha. Você já tem um arcabouço preparado nisso em toda a sua vida cristã. Uma certa feita chamaram
o senhor Whitefield, um grande teólogo e avivalista, para pregar. Chamaram 15 dias antes. Eles preparavam um sermão por muito tempo. E a intenção do cara que chamou ele era justamente para humilhá-lo. E ele pregou um sermão maravilhoso. E no final a pessoa perguntou: como você conseguiu pregar de tal forma com tão pouco tempo? Ele disse: eu estou preparando esse sermão tem 17 anos. Ou seja, desde a conversão dele. Martinho Lutero dizia que a vida cristã é uma vida de arrependimento. Ou seja, nós nos arrependemos todos os dias de nossos pecados e todo mês, toda semana, temos que ter práticas de disciplina espiritual. O seu coração será levado àquilo que você mais pensa, àquilo que você mais cativa, por aquilo que você mais ama. Se você ama o Senhor com toda a sua força e com todo o seu conhecimento, seu coração será levado para aquilo. Mas se seu coração, de alguma forma, está sendo levado por coisas secundárias, como disse John Bunyan, as feiras da vaidade, com certeza o seu coração será levado para aquilo. O jejum deve ter o propósito piedoso de agradar a Deus, no lugar de buscar a admiração dos homens. Os fariseus jejuavam para agradar os homens. Ele deixava os rostos contristados. Eles queriam aparecer em praças públicas. Eram fariseus querendo aparecer. E nós lutamos muito contra isso, irmão. Lutamos contra a vaidade. E justamente nas disciplinas espirituais nós podemos orgulhar justamente disso, de sermos muito piedosos, de sermos muito espirituais, de queremos sobrepujar os demais através do nosso conhecimento, das nossas práticas diárias de oração e jejum. Jesus disse muito bem: entra para o seu quarto e ora em secreto. Seu pai que vem em secreto vai ouvir vocês. Não precisa fazer isso para que todo mundo saiba, mas no seu foro íntimo, você sabe continuamente a quem seu coração ama. Não é o racional, é o instinto, é os rins, é o que a Bíblia fala de rins no Antigo Testamento, aquilo que impulsiona o homem a buscar aquilo que ele ama, porque nós somos homens litúrgicos, nascemos para adorar alguém. Se você não adorar o Senhor Jesus em toda a glória dele, em toda a plenitude dele, você vai procurar algo para adorar. Pode ser o seu trabalho, a sua carreira acadêmica, pode ser sua esposa, seu filho. Você vai colocar alguma coisa no lugar de Jesus, porque você é um homem litúrgico. Você nasceu para adorar. E como eu quebro esses ídolos que nascem em meu coração, Júlio César? Como eu posso quebrar os ídolos que continuamente têm ressurgido em meu coração? Justamente pelas disciplinas espirituais. Neemias estava num lugar de conforto junto ao rei, com posses, com dinheiro, com status. Ele deixa praticamente tudo para ir ficar no meio dos pobres em Jerusalém, o sofrimento do povo de Deus. Pergunte a si mesmo, irmão: você prefere estar diante de um filósofo, de um grande acadêmico, ao estar com os mais simples irmãos tomando a ceia do Senhor? Você prefere muito mais estar no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você, ao redor dessas pessoas que às vezes não são cristãos, do que estar em comunhão com o povo de Deus? Para mim é uma grande maravilha poder olhar no rosto de alguns de vocês. Para mim é uma grande maravilha poder ir ao culto no domingo, cultuar o Senhor, estar com meus irmãos, porque isso é algo impagável. E hoje nós estamos experimentando tanto que isso é doloroso para o cristão quando é tirado dele, quando é tirada a comunhão dos santos. O que seremos sem a igreja? O que seremos sem a comunhão dos santos? Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, eu dou a minha glória para eles, para que eles sejam um. O corpo unido em práticas de disciplinas espirituais impactaria esse mundo. A igreja neotestamentária do primeiro século impactou Roma, Jerusalém, simplesmente sendo igreja, colocando as disciplinas espirituais em prática. O jejum é praticado pelos discípulos na ausência física de Cristo, trazendo a ideia de dependência espiritual. Sabe o que é o pecado, irmão? É a independência de Deus. É justamente isso. O pecado é a declaração de independência de Deus. É o homem viver para si, com as suas próprias forças, mediante as suas faculdades. É isso que o homem é pecador, que faz dele ser um pecador, viver alienado de Deus, alienado de Jesus, alienado do evangelho, da igreja, dizendo: eu sou suficiente para mim mesmo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de disciplinas espirituais.
O jejum é praticado pelos discípulos na ausência física de Cristo, trazendo a ideia de dependência. Eu dependo de Jesus para as mínimas coisas na minha vida. Eu não poderia ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, se eu não continuar praticando essas disciplinas espirituais em minha vida. Porque a carne tende a dominar o espírito. E se a carne domina o espírito, ela manifesta as coisas da carne. E as coisas da carne geram morte, gera infortúnio, gera tudo aquilo que nós estamos contemplando aí fora. Não precisa nem mencionar o que nós contemplamos nesse mundo. Somente a igreja, quando ela começar a compreender o que ela é em Cristo Jesus, nós poderemos trazer um pouco mais de luz a esse mundo. Isso não acontecerá de forma alguma sem a prática das disciplinas espirituais. Não pense, irmão, que você está vendo alguns livros aí atrás, o pastor Anderson também gosta de ler, que lê. Nós não gostamos, é dolorido, irmãos. Dói as costas. Você esforça, às vezes, 2, 3 horas para compreender um texto. É difícil, eu gosto de tomar sorvete, comer doce de leite, queijo, é bom. Tomar Coca-Cola, uma dádiva de Deus, é maravilhoso. Mas a disciplina espiritual desenvolve o que um hábito e com o passar do tempo se tornará algo rotineiro em nossa vida. Entende? Enquanto nós não começarmos a colocar em prática continuamente essas disciplinas, elas não se tornarão um hábito em nossa vida. É esse o ponto. Então, para concluir, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Até que ponto as disciplinas espirituais são importantes na minha vida? Quanto tempo eu passo lendo as Sagradas Escrituras? Quanto tempo eu passo confessando os meus pecados aos irmãos, no qual eu admiro e creio que é um homem que tem também desenvolvido as disciplinas espirituais? Até que ponto eu confio nos meus líderes, nos meus pastores, porque eles darão conta da minha alma naquele grande dia? Até que ponto eu amo a igreja do Senhor Jesus? Até que ponto eu desejo que esse Brasil e esse mundo seja mais impactado com o evangelho genuíno, com o evangelho verdadeiro, com o evangelho que muda vidas? Até que ponto eu estarei disposto a estar com mais humilde de um irmão para ouvir de Jesus Cristo da boca dele, falar de Jesus Cristo com ele? Até que ponto eu amo essa comunhão com os santos? Se todas essas perguntas for um sim, nós somos um cristão. Mas se for não, nós devemos buscar um arrependimento e que Jesus habite em nosso homem interior. Eu agradeço em nome de Jesus. Homem de Deus, bênção, bênção, bênção do Senhor, essa palavra. E Deus quer tratar a sua igreja nessas disciplinas. O Senhor quer nos despertar na prática dessas disciplinas. A igreja do Senhor é poderosa, porque o Senhor é poderoso. E nós devemos colocar em prática aquilo que nós vimos Cristo praticar. E Cristo investia tempo na disciplina da oração. Isso é algo tremendo. E também no jejum. As Escrituras nos apontam isso, bem como tantos outros personagens bíblicos, como o apontado pelo Júlio nessa noite. Meu querido, Deus abençoe. Bênção essa palavra.